Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da ETEC de Baté. Hoje eu estou com a Amanda e a Amanda vai falar um pouco para nós sobre o trabalho dela com gamificação e inteligência artificial nas escolas. Então conta um pouco mais para a gente sobre como você desenvolveu sua pesquisa e quais são os focos dela. Bom, acerca da gamificação e da inteligência artificial nas escolas, é um assunto muito importante de ser tratado e que, sem dúvida, merece a nossa atenção. Como, por exemplo, acerca da gamificação, ela nada mais é do que um método de estudo que usa elementos de jogos para facilitar o aprendizado dos alunos, como, por exemplo, pontuação, recompensa, desafios, etc, etc. Isso trazendo mais engajamento e facilitando, assim, a aprendizagem. Também trazendo métodos que incentivam a ser mais ativo o ensino dos alunos, também monitorando eles e trazendo mais motivação para ajudá-los. Com isso, foi analisado esse método de estudo já em casos de análise para ver se funcionava e também já foi estudado por especialistas para ver se isso realmente ajuda. E isso foi comprovado, trazendo grandes pontos positivos para ajudar o ensinamento dos estudantes. Como, por exemplo, traz motivação, traz engajamento, ajuda nos métodos de estudo e ainda desenvolve as habilidades socioemocionais do estudante. Assim, não só focando na parte escola, mas também ajudando na vida particular dos estudantes. Não trazendo estresse, nem sobrecarregamento, etc, etc. Além disso, é algo muito útil e muito utilizado, e sem dúvida nenhuma foi mais do que comprovado que isso vai facilitar bastante o aprendizado dos estudantes. Também falando acerca da inteligência artificial, é bem comum de preocupar as pessoas quando a gente fala disso, porque acaba querendo ou não facilitando até demais a aprendizagem. Mas se usada com as medidas corretas, a inteligência artificial, isso traz grandes benefícios, na verdade. Logicamente, se for nos seus devidos limites. Senão, aquilo que deveria ser um benefício acaba se tornando um malefício. Com isso, é necessário ter esse controle de usar a inteligência artificial. Mas sim, ela ajuda, facilita, traz grande eficiência para as aprendizagens e também já foi comprovado que ajuda bastante tanto os professores, tanto os alunos, etc, etc. Mas precisa ser usado nas medidas corretas para facilitar e não prejudicar e não deixar de maneira tão fácil assim para não tornar os alunos preguiçosos, mas sim ajudar, porque é isso que a gente foca. Muito bem. E agora uma questão, assumindo que a inteligência artificial vai ser capaz de substituir o nosso trabalho, o nosso esforço, né? E imaginando que dentro das escolas ela pode até ser capaz de substituir completamente o nosso trabalho, a nossa pesquisa, as nossas lições de casa, as nossas tarefas, ela seria capaz de fazer tudo isso. Então a minha pergunta é possível ter um controle? Como a gente estabelece esse controle sobre até que ponto vai essa capacidade? Bom, isso principalmente vai da consciência de cada um de botar o seu próprio limite. Porque, querendo ou não, se os professores colocar limite, os alunos não colocar limite em si mesmo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então é necessário primeiro que isso comece na consciência de cada um, de entender que a inteligência artificial é útil sim, mas ela não pode substituir a aprendizagem, o procurar, o se preocupar, o correr atrás dos estudos, porque senão isso vai causar muito malefício. Mas também outros métodos que podem ser utilizados além disso é ter um controle, os professores colocar um controle nisso, de saber como que os alunos estão utilizando a inteligência artificial, como que está sendo manejado isso, para ver se eles estão sendo totalmente dependentes dela ou estão apenas usando ela para dar um passo para frente, assim não prejudicando a sua aprendizagem, mas sim só facilitando alguns passos, alguns processos. Perfeito, Amanda. E uma última questão. Assumindo que nós temos tamanho desenvolvimento, né, esse progresso tão grande, você acredita que existe a chance da inteligência artificial
ter uma ferramenta de autocontrole, ou melhor dizendo, de autocensura, vou colocar dessa forma. Imaginemos como se ela dissesse para si própria, ok, a pessoa está me pedindo mais do que tecnicamente seria o viável ou que é necessário para o aprendizado dela. Então, você está passando dos limites, você está exigindo da inteligência artificial algo além dos limites do que seria tolerável para ela fazer por você dentro da escola. Você acredita que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto de estabelecer a linha do limite do que ela vai fazer e o que você deve fazer? Sim, pode haver sim futuramente. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial pode ser programada para dar esse limite. Só que precisa ser manejada com certa eficiência e testada, manejada pelos professores, logicamente. Ter alguém no controle disso para colocar aquele limite e colocar o ponto final, para que não ultrapassa nem passe dos limites. Como, por exemplo, hoje em dia já tem em alguns apps que a gente utiliza que, dependendo do tempo que a gente passa neles, eles acabam nos alertando que a gente já passou do limite, já está 1 hora, 7 horas mexendo nele. E eles acabam dando aquele alerta de você já passou do tempo, então é melhor dar uma descansada. Esse mesmo método pode ser utilizado se for programado. Excelente. E você tem alguma consideração final que você gostaria de compartilhar conosco? Como eu já tinha falado antes, tanto a gamificação como a inteligência artificial são meios que vão ajudar muito o ensinamento, só que não são substituíveis totalmente do ensinamento de procurar, ir atrás, correr e realmente estudar. Eles só são alguns meios que de vez em quando é necessário para facilitar o ensinamento dos alunos, mas tem que ser usado das medidas corretas. E se for utilizado nas medidas corretas, vai trazer grandes benefícios para os alunos. E tem aí os seus pontos positivos que vão manejar, ajudar e facilitar a vida de todos, se for usado nas medidas corretas e com limite. Perfeito, Amanda. Muito obrigado pela participação e a gente se vê na próxima.